Só Deus pra ter misericórdia quando a coisa ficar desse jeito. Só Deus pra ter misericórdia quando a coisa ficar desse jeito. Hoje eu converso com um cidadão, homem de Deus, servo do Senhor, que conquistou o carinho, o respeito e eu posso falar a consideração do Brasil e até mesmo fora do Brasil. Irmão Lázaro, obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo ao programa Estúdio Livre. Tá bom, meu irmão, é um prazer, é um privilégio. Que Deus abençoe cada telespectador, Deus abençoe sua vida e parabéns por esse trabalho tão audacioso, essa vontade de abençoar pessoas através da televisão. Agora, Lázaro, eu conheço, o Brasil conhece, obrigado aí pelo teu carinho. Agora, para quem é difícil, ainda não conhece, quem é o Lázaro? Eu sou uma pessoa que venho do gueto de Salvador, da periferia. Eu sou oriundo de muito esforço de pai e mãe. Sou o tipo de filho que, às vezes, nossos pais tinham que optar entre a comida e o livro na escola. Isso há quanto tempo atrás? Isso há 40 anos atrás, mas sempre vivendo com muita alegria. Você lembra de cada detalhe? Lembro de muitos detalhes. Eu fiz parte de uma comunidade que festejava todo final de semana. Apesar das grandes dificuldades, apesar das vezes a gente ter que trocar o chuchu pelo mamão verde, né? Mas meu pai dançava com minha mãe em casa todo final de semana. Nós sempre fomos uma família muito unida, havia muita unidade na nossa casa. O que não tinha era dinheiro, né? Às vezes não tinha alimento, às vezes não tinha roupa. Às vezes nós não participávamos das festas porque não tínhamos condições de comprar a roupa nova. Mas nós fazíamos nossas próprias festas em casa. Deus foi muito bom conosco no que se respeita ao esquisito da família. Lázaro, fala pra gente aí, nessa trajetória, nesse momento difícil que você passou, você pensou em jogar tudo pro alto, falar, rapaz, isso não vai dar certo? É sempre muito difícil, né? Eu não penso em retroagir, porque uma das principais coisas que eu aprendi com Jesus Cristo é que quando você sai do Egito, não tem mais caminho de volta, o mar se fechou. Agora, ou é morte no deserto, ou terra prometida. Então, parar para mim significaria morrer. Porque o que eu faria mais da minha vida se a minha vida ela só foi preservada para fazer o que eu estou fazendo, para cantar louvores, mas não é fácil. É muito difícil, é muito complicado. A gente passa por muitas complicações na vida, mas a gente vai resistindo, Deus vai levantando pessoas para nos ajudar na caminhada. Como a gente vê que tinha alguém que segurava a mão de Moisés, Jesus não andou sozinho. Ninguém nunca andou sozinho com Deus. Deus sempre levanta pessoas para nos ajudar. Olha, Lázaro, você estava no auge da tua carreira, você estava no Olodum, né? Você fez parte do Olodum, você estava ali no auge da fama. O que fez? Como é que chegou esse momento no teu coração? Larga tudo e vem 100% para Jesus. Porque o que eu estava procurando não era fama, o que eu estava procurando era uma satisfação pessoal que nunca acontecia. Eu não sei se acontece com a maioria das pessoas, mas eu tentei muita coisa para me sentir realizado, né? Eu tentei muitas coisas. E, infelizmente, em uma dessas buscas, eu acabei me envolvendo com a droga. E depois de viciar... Chegou no fundo do poço? Cheguei. É porque depois que eu comecei a usar droga, a fama só servia para pagar o vício. Por exemplo, eu tocava na banda Olodum, eu tinha muita fama, eu viajava muito, mas o dinheiro que eu ganhava ia direto para a mão do traficante. Houve uma época que eu devia tanto ao traficante que ele levou minhas roupas, ele levou meus sapatos, ele levou meus instrumentos. Eu fiquei sem nada. Às vezes as pessoas se perguntam como é que uma pessoa trabalha, ganha dinheiro, se dá bem na vida e depois perde tudo. A droga é muito cara. O ambiente da vaidade é muito caro. O ambiente da soberba é muito caro. E infelizmente, apesar de ter adquirido muita fama, eu não adquiri muita consciência. E acabei fazendo um monte de besteiras e fui pro fundo do poço. Aí você foi pro fundo do poço, você chegou naquele momento delicado, né, uma situação de vida muito delicada. Como é que foi a reviravolta, o momento com Jesus aí? Como é que foi a chegada nos caminhos do Senhor? Quando você está no fundo do poço, você fica desesperadamente procurando uma saída. Eu acho que quando a gente está cego, quando estamos no fundo do poço, a gente não tenta subir. Você tenta achar uma porta dos lados do poço, né? Nas laterais. E eu bati muito cabeça. Eu tentei muita coisa. Só que um dia
um crente me parou na rua, né? E ele me disse assim, Lazinho, né? Como eles me chamavam lá na federação, no bairro onde eu nasci. Rapaz, quando eu olho para você, eu percebo que você vive pior do que um cachorro. Rapaz, isso me agrediu tanto naquela hora. Eu fiquei tão chateado que eu quase que me desentendo com aquele rapaz que já estava no cristianismo. E ele me disse, Deus tem uma proposta nova para você, Ele tem uma vida nova para você. E eu fiquei meses com essa frase na minha cabeça. E eu não queria viver como um cachorro. Mas eu descobri que realmente, olha, eu às vezes passava uma semana sem tomar banho. Eu às vezes comia o que eu achava na rua. Era realmente uma... Chegou nesse nível? Cheguei nesse nível. Porque quando meu pai descobriu que eu estava viciado em cocaína, eu tive que sair de casa. Meu pai já tinha sofrido uma grande decepção com meu irmão. Meu irmão foi fuzilado com 21 anos por causa de drogas. Você imagine um policial ter um filho fuzilado pela polícia. Então eu nunca vi olhos mais tristes do que os olhos do meu pai no dia do enterro do meu irmão. Foi um negócio muito triste. Então a expectativa veio toda para mim, de vitória, de vencer. E meu pai investiu nisso, né? Me educou muito bem. Poxa, às vezes, como eu disse, às vezes eles deixavam de fazer compras para poder comprar livros para investir na gente. Aí um dia um crente me disse isso e eu fiquei chocado. E eu comecei a querer entender o porquê que ele me disse aquilo e comecei a ler a Bíblia, só que eu não entendia nada. Olha, a coisa tão séria que um dia eu estava no carnaval, eu me envolvi em uma briga, tomei uma surra, e quando eu cheguei em casa, sem documento, sem nada, que eu olhei no bolso, tinha uma Bíblia, um Novo Testamento pequeno do Novo Gideão. Eu, na época, até eu brinquei, eu disse, será que foram os crentes que me bateram? Botaram uma Bíblia no meu bolso, eu totalmente drogado, e aquela Bíblia foi o ponto de partida. Eu comecei a ler, eu não entendia nada. É por isso que até hoje ainda tem muita coisa que às vezes eu não entendo, mas eu leio. Entende? Eu leio a Bíblia todos os dias. Porque um dia você vai entender. Um dia Deus vai trazer a revelação necessária para aquele texto que você leu e vai trazer benefícios espirituais para a sua vida. E aí eu fui morar fora de casa, eu consegui morar num barracozinho, num lugar chamado Cardeal da Silva. Em frente à minha casa tinha uma barraquinha de lanches com crente. E esse aí começou a pregar para mim todos os dias. E ele ficava me explicando as coisas que eu não entendia. E eu comecei a sentir vontade, eu pensava em Jesus o tempo inteiro. Eu achava incrível como Jesus conseguia. O crente me fez um desafio. Ele me disse, tente imitar Jesus durante um dia só da sua vida. Um dia. E eu terminei o dia extremamente frustrado, porque eu não consegui. Porque eu percebia que Jesus amava as pessoas. Jesus, ele ficava irado, mas o amor dele não era abalado. Jesus, às vezes, tinha desentendimento com alguns fariseus, mas o amor dele pelo fariseu não era abalado. E eu percebia que a primeira coisa que se abalava nos conflitos que eu travava na vida era o amor que eu sentia pelas pessoas. Então eu disse, eu vou me entregar para Jesus para ver se eu consigo sentir essas coisas. E hoje eu vivo nessa busca. Nesse tratamento, a parte musical, você já tinha esquecido ou de fato estava, não, eu vou dar um tempo e quero sentir o que é que Deus tem para mim? Não, eu desisti, eu tomei uma decisão de desistir da música. É tanto que eu tocava violão na minha igreja, era um violão faltando uma corda. A gente levou meses ali tocando com violão faltando uma corda, porque ninguém dizimava, ninguém trabalhava. Era um grupinho de 15, 20 pessoas, todo mundo vivia mesmo da misericórdia mesmo, assim, das coisas que as pessoas nos davam. Então, eu desisti de fazer música profissional. É tanto que o pastor, no dia que ele me fez a proposta de gravar um CD, que isso partiu do meu pastor, ele disse que orando a Deus... Primeiro? É o meu primeiro. Ele disse que orou, que Deus falou que eu gravaria um CD e que levaria o meu testemunho e as canções que o próprio Deus me daria por vários lugares desse planeta. Eu disse a ele, olha, essa é uma proposta sua ou de Deus, porque seja lá de quem for, eu não quero. Eu não quero, porque eu não queria mais fazer música, eu estava frustrado. Eu queria ficar na igreja, entende? Eu queria só orar, eu gostava daquela sensação de estar na igreja orando. Estava com medo da reação, do tipo palco ali, a parte musical, chegou esse... Receoso? Receoso não, eu não queria mais. Para mim a música se tornou... para mim foi a música que construiu a ponte até a minha derrota, né? Eu tinha essa falsa informação na minha cabeça. Aí o pastor me disse que o projeto de Deus na minha vida não tinha como eu intervir, que eu iria abraçar esse projeto, que Deus iria trabalhar no meu coração. E ele me contou a história de Maria e José. Ele disse, o anjo disse para Maria que ela iria engravidar. Maria disse ao Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Mas ela teve uma conversa diretamente com o anjo. E a princípio José não. E ele me comparou com José. Ele disse, hoje
Sou eu que estou aqui te falando, mas o próprio Deus vai sentar contigo e te fazer essa proposta. Teve esse particular? Teve esse particular com Deus. Só que quando Deus chega, a sensação que você tem, a sensação é de que Deus chegou. Não tem como. Deus não faz proposta. Deus diz o que Ele quer. Eu pensei que Deus tinha uma proposta para mim, mas Deus tinha um comando, né? Decreto, né? Um decreto. Deus tinha um decreto. E quando Deus decreta, tudo muda dentro da gente. Então a minha alma se inclinou totalmente para o louvor. Se inclinou totalmente para o abençoar pessoas através da música. E eu passei muitos dias sem dormir. Eu dormi 1 hora por noite, 2 horas. Eu passei 375 madrugadas em uma campanha. Minha primeira campanha foram 365 madrugadas, 1 ano. O pastor me chamou para uma campanha. Lázaro, vamos fazer uma campanha. Eu falei para ele, quantas madrugadas? 7. Ele disse, não, nós vamos fazer 365 madrugadas. Contados, 365 madrugadas. E eu não trabalhava, não estava... Eu comia ali na igreja do que quando tinha, né? Que às vezes nem o pastor tinha comida. Então eu não tinha outra ocupação, foi 1 ano orando. Vou pegar esse testemunho do Lázaro, eu vou convidar o pastor do Marcinho, um grande amigo nosso. Atenção, pastor do Marcinho, convide ele para fazer esse propósito, hein? 300 e quanto? 365. 365, madrugada. Põe o Marcinho lá de joelho, sabe o Marcinho aguenta? Rapaz. Então, a coisa ficou de um jeito que eu já tinha a chave da igreja. Porque depois de uns 4 ou 5 meses, eu já não conseguia mais não orar. Então eu orava pela manhã, eu orava pela tarde, eu passava o dia inteiro na igreja. Eu gosto pelo negócio. Foi um negócio fantástico. Depois de 1 ano, eu senti que era hora de gravar o primeiro CD. Aí sim eu fiz uma proposta a Deus. Eu disse, Senhor, eu saí das drogas. Eu queria que alguém confiasse em mim. A gente vivia, nós cristãos vivemos muito na doutrina das pessoas nos ajudarem, né? Então as pessoas dão às outras dinheiro, as pessoas dão coisas. Eu já dei muitas coisas às pessoas, mas eu recebi muitas coisas, né? Muito tempo as pessoas me sustentaram, né? E eu glorifico muito a Deus por isso. Sustentaram mesmo? Sustentaram. Você não trabalhava, né? As pessoas me davam comida, as pessoas me davam roupa, sapato. Eu pregava nas igrejas e ganhava camisa. Você tem contato com essas pessoas? A maioria não, porque eram anônimos espirituais. Né? Eram anjos que Deus enviava para abençoar a minha vida e depois simplesmente cada um ia viver sua vida. Não sabe hoje? Não sei. Eu só lembro da pessoa que me emprestou o dinheiro para eu gravar o CD, porque esse foi o voto. Eu disse, Deus, eu queria que alguém me emprestasse o dinheiro. É tanto que vários outros empresários apareceram me dando dinheiro e eu não aceitei porque o voto era um empréstimo. Por quê? Eu queria que alguém confiasse em mim. Eu queria a sensação de que alguém percebia que o mau caratismo que é gerado por força do vício já havia saído da minha alma. Porque o drogado, ele não tem palavra. Perde toda a credibilidade. Ele não tem palavra porque é muito forte a droga. Mexe na cabeça da gente. O drogado, ele não tem compromisso. O drogado, ele rouba pai e mãe. O drogado, ele rouba o leite do menino. Ele deixa de comprar o alimento do filho recém-nascido para usar droga. E eu não estou com isso aqui, atirando pedras na pessoa que usa droga. É uma escravidão, eu passei por isso. Na verdade, o cidadão começa a usar drogas para se divertir e depois ele se torna vítima. E eu vou fazer como você, eu vou aproveitar, vou ter a mesma ousadia que você que está me ouvindo, você que usa drogas. Eu sei que você é vítima. Esse momento aqui não é para te acusar. Você é uma vítima, eu fui vítima. Eu fui pensando que era uma coisa e era outra. Ninguém vai usar drogas achando que é o diabo que está oferecendo. Ninguém. A pessoa pensa que é um instrumento para se divertir. E eu acabei arruinando a minha vida. E ali o cidadão confiou em mim. Apareceu um que confiou. E eu gravei o meu primeiro CD, ele me prestou R$5.000. E as 500 primeiras cópias eu não gastei 1 centavo. E eu fui lá e devolvi o dinheiro a ele. E glorifiquei a Deus, não pelo fato de eu ter devolvido o dinheiro, e sim pelo fato de ele ter confiado em mim. Porque quem paga não está cumprindo mais do que sua obrigação. E quem empresta está sendo usado por Deus. Amém. Que história linda. Agora, Lázaro, fala pra gente aí. Quem está hoje, tem muita gente aí, tem muitas mães passando por um problema desse, certo? Tem muitas pessoas, né? Quer queira ou quer não, que tem alguém na família, conhece alguém que está passando por uma dificuldade dessa. Eu te pergunto o seguinte, quem está passando por uma situação dessa, precisa ou não de uma clínica? Rapaz, Deus tem suas maneiras estranhas de trabalhar. Você foi para uma clínica? Eu não fui para uma clínica, mas peguei um pastor que era mais duro do que dono de clínica. Por exemplo, meu pastor, se eu não aparecesse na igreja às 7 da manhã, ele estava batendo na minha porta. Né? Se eu não aparecesse na igreja à tarde, ele estava batendo na minha porta.
queimar um dia da campanha da madrugada só se eu fosse louco. Então, era um cidadão, ele me dava ordens. Eu me tornei uma espécie de servo do meu pastor. A gente colocou ele como psicólogo. Como psicólogo, como senhor, como tudo. Era um negócio, o meu pastor era quartel mesmo, general, né? Mas eu não precisei. Mas talvez o seu filho precise, né? Porque o que é o centro de recuperação? É uma oportunidade para a pessoa ficar um tempo longe das drogas e ter o privilégio de ter um encontro com Deus, porque 99,9% das comunidades terapêuticas, o ensino do evangelho faz parte da doutrina. O nosso centro de recuperação, por exemplo, a gente não chama ninguém para trocar de religião. Você tem um hoje. Tem uma comunidade terapêutica. Nós não convidamos as pessoas para trocarem de religião, não fazemos acepção de pessoa. Por quê? Porque da mesma forma que a gente não quer que o cidadão leve uma estátua lá para dentro, a gente também não coloca lá coisas objetos religiosos, né? Mas palavra de Deus e oração são os instrumentos que nós usamos para terapia ocupacional. Então a gente explica isso antes, que lá é palavra de Deus de manhã, palavra de Deus de tarde, a palavra de Deus de noite, que a gente acredita que Jesus salva, liberta, cura. Se a pessoa não acredita, a pessoa não fica. Se a pessoa acredita, a pessoa fica. E aí, se a pessoa depois quiser ter Jesus como Senhor da vida dela, ela tem toda a liberdade, a gente batiza, faz o culto, mas a gente não faz nenhuma imposição. A pessoa não tem que ser evangélico. Aliás, se a pessoa não for evangélico e for para o nosso centro, para a gente melhor ainda, que a gente tem a oportunidade de estar pregando, né? Que história linda. Agora fala pra gente sobre esse clipe aí, Lázaro. Só Deus pra ter misericórdia quando a coisa ficar desse jeito. Só Deus pra ter misericórdia quando a coisa ficar desse jeito. Só Deus pra ter misericórdia quando a coisa ficar desse jeito. Esse clipe é um clipe muito alegre, a gente gravou de uma maneira tentando levar para as pessoas um momento de descontração e junto com esse momento uma palavra de que quando as coisas complicam, só o Senhor realmente para ter misericórdia da gente. Legal. E sobre o novo trabalho, vamos falar também. Pronto, hoje eu estou lançando praticamente 2 CDs ao mesmo tempo, né? A gente tem um CD que se chama Vou Continuar Orando, que está sendo lançado pela Sony Music, um CD que eu tive o privilégio de ter Marcinho Trapiá participando junto comigo, cantando junto comigo. Marcinho Trapiá, que também é da capital federal. Mora aqui em Brasília. E eu estou também lançando um CD de reggae. Esse CD de reggae ele vai ser distribuído gratuitamente. Eu já mandei fazer 1000 cópias, que não deu para nada. Vou mandar fazer agora mais 5000. E pelos lugares onde nós temos passado, a gente tem oferecido esse CD para pessoas que gostam do estilo. Legal. Lázaro, você pode cantar pra gente? Posso, claro. Então, vamos que vamos. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. Ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar com Deus. Ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar com Deus. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Porque eu te amo. Você fez essa pergunta para Deus, por que me queres tanto assim? Porque depois que o Espírito veio sobre a minha vida,
que as coisas começaram a acontecer, eu não entendia porque Deus tinha feito aquele projeto para usar a minha vida. Porque, rapaz, do lugar que eu saí, da lama que eu saí, e eu comecei a olhar para as outras pessoas e eu comecei a perceber que, no meu julgamento, tanta gente melhor do que eu, tanta gente mais capacitada, tanta gente com mais potencial. E eu disse, poxa, mas por que eu? E aí, um dia em oração, Deus falou ao meu coração, não foi por causa de você, foi por causa do meu amor. Então, Deus ama o homem, Deus ama as pessoas. E um dia, em uma madrugada, às 2, 3 da manhã, a minha filha mais nova, na época a minha filha era tão novinha, tinha 1 ano, 2 anos, ela acordou, aí veio, deitou no meu colo, eu estava na sala escrevendo umas coisas, eu olhei para ela e eu comecei a cantar para ela, né? Filha, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. E eu perguntei para Deus, Senhor, por que o Senhor me quer desse jeito? E ele disse, porque eu te amo. Muito forte, hein? É muito forte. É muito forte. O amor de Deus me constrange, porque eu tenho consciência da ausência do merecimento. Eu não tenho porquê, até hoje eu não sei por que Deus me escolheu. Só pode ter sido pelo amor dele. É por causa dele, é porque ele quis desse jeito, ele planejou dessa forma. Às vezes a gente tenta procurar uma qualidade em nós que justifique, mas não é falsa modéstia, porque eu sei que eu tenho muitas qualidades, mas nenhuma delas seria o motivo que fez com que Deus me escolhesse. Com certeza não foi meu. Hoje o irmão Lázaro está na política. O irmão Lázaro hoje foi eleito para representar Salvador no Congresso Nacional. Fala pra gente aí a responsabilidade de tudo isso. É uma responsabilidade muito grande, principalmente por causa das confusões que nós temos vivido hoje. Então, uma das minhas... E não tem meio termo também, né? Não, a política é o seguinte, o ambiente da política é assim. Primeiro me deixa falar do ambiente normal. O ser humano, ele tende a fazer coisas erradas, ele tende a se inclinar para o pecado. Mas o Espírito de Deus conscientiza o homem do pecado e do juízo e coloca em nós um alarme, né? Então, por misericórdia, o tempo inteiro nós estamos sendo alertados sobre as consequências do pecado na vida do ser humano. Então, nós que somos cristãos, a gente foge do pecado, acabamos errando muito, mas a gente vive fugindo do pecado porque o Espírito de Deus acha espaço em nós para nos mostrar as consequências terríveis que esse pecado provoca para cada um de nós. E no ambiente da política, o que eu percebo às vezes é que não há esse alarme, né? Às vezes algumas pessoas usam de métodos perversos, eu vou usar essa palavra, dizendo que está querendo fazer uma coisa boa. E isso me constrange muito, isso me machuca muito, às vezes, no ambiente da política. É difícil fazer amigos no ambiente da política, porque as pessoas estão sempre lutando, né? As pessoas estão sempre se agredindo. Mas se tem uma coisa que me preocupa, é essa confusão, porque essa confusão tem tirado a atenção dos nossos irmãos para as demandas realmente da igreja. Por exemplo, hoje a gente vive a Lava Jato, né? É o ápice da política brasileira, que eu acho que é extremamente necessário. A justiça precisa ser feita e pessoas que acabam se metendo com esse tipo de situação precisam serem freadas. Mas essa não é a bandeira da igreja. Então, a minha preocupação é que, em função desse bombardeio midiático em relação à corrupção que está acontecendo no Brasil, a igreja esqueça as suas bandeiras. Porque qual é a bandeira da igreja? A bandeira da igreja é lutar contra os princípios, é lutar a favor dos princípios eternos. É lutar em favor da família da maneira que Deus constituiu, é lutar contra o aborto, porque nós entendemos que a vida ela é importante, mesmo que a criança nasça com alguma deficiência, a vida é importante, né? Nós acreditamos que a droga traz danos terríveis para a vida do ser humano, então nós lutamos contra a descriminalização do porte de drogas, a gente luta para que o Estado não aprove leis que favoreçam os traficantes. Essa é a bandeira da igreja. A bandeira da igreja é o social. Por exemplo, eles agora querem taxar as igrejas, eles querem que as igrejas paguem impostos. Aí uma vez me perguntaram, mas lá, por que a igreja não pode pagar imposto? Eu disse, rapaz, a igreja já paga imposto, a igreja faz o social.
O governo não dá R$1 para ajudar as igrejas. Todo dia tem uma novidade ali. Todo dia tem uma novidade. E isso tem me preocupado muito, porque, como eu disse, vou repetir, esse bombardeio midiático em relação à corrupção no Brasil tem tirado a atenção dos nossos irmãos para as nossas bandeiras, para o que a gente realmente quer desse Congresso Nacional, para a verdadeira luta cristã dentro desse Congresso Nacional. E aí, às vezes, um monte de irmãos acaba ficando com raiva, dá lugar ao ódio, e ficam na frente da televisão sofrendo, desejando mal para os políticos, desejando que fulano caia, que fulano se arrebente. Um dia desses, eu falei para um irmão que, para mim, tem sido muito difícil representar o evangelho e o povo ao mesmo tempo. Tem sido muito difícil. Por quê? Porque eu não desejo mal das pessoas. Eu desejo que os corruptos sejam freados, mas eu não desejo que a família deles sejam destruídas. Entende? Eu não gosto, eu não fico feliz com a prisão dessas pessoas. Mas por quê? Porque eles não merecem ser presos? Não, eu não fico feliz com a prisão de ninguém. Eu faço o evangelismo em presídio, poxa, eu vejo lá como é uma cela com 20 e tantas pessoas, filhos e filhas por causa de drogas. Eu tive um irmão que morreu na marginalidade, eu sei como é. Então, eu acho que a igreja deve deixar o juiz Sérgio Moro, o Supremo Tribunal Federal e o ministro Janot fazer a parte deles, entende? E eu acho que a igreja deveria procurar fazer aquilo para que ela foi instituída na terra, pregar o evangelho e preparar pessoas para que no futuro essa corrupção toda aí seja substituída por pessoas de bem. Antes da gente encerrar esse bate-papo, eu queria que você olhasse ali para a câmera. Com certeza tem muita gente nesse exato momento, sem perspectiva de vida, pensando em desistir. E eu queria que você deixasse uma mensagem nessa manhã de hoje. Olha só, meu amado irmão, eu entendo você. Claro que eu entendo. Eu já estive aí onde você está sentado. Eu já estive aí nesse cantinho onde você está. Talvez você está também numa calçada, como eu já estive. Eu já estive aí também. Eu já estive aí nessa situação de não ter uma roupa, de não ter nenhum alimento. Eu já estive nessa situação de não ter amigos, de não poder conviver com pai e mãe. Mas eu lhe digo com plena convicção, Deus pode mudar a sua vida. O Espírito do Senhor dos Exércitos pode te tomar pela mão e mudar tudo aí dentro de você. No dia que eu estava sentado num banco de praça, sem ter para onde ir, alguém me disse o que eu estou te dizendo aqui hoje. Não abra mão da esperança. Quando você se olhar no espelho, quando você se olhar numa poça d'água, porque houve uma época na minha vida que eu não tinha um espelho para me olhar. Eu me olhava numa poça d'água. Eu olhava e Deus dizia, enxergue um vencedor. Eu vou lhe tirar dessa situação. Assim diz o Senhor, para você, para o seu filho, para o teu marido, para a tua filha, em nome de Jesus. Lázaro, obrigado, Deus abençoe. Continue sempre assim, falando de Deus de uma forma alegre, que é o mesmo objetivo do programa, ousada e criativa. A gente encerra por aqui e a gente encerra com o irmão Lázaro cantando, mandando ver esse violão ungido aqui. Ô, de quem é sua vida? Ô, minha vida é de Deus. Ô, de quem é sua vida? A minha vida é de Deus. Ô, de quem é? De quem é? Ô, 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 de quem é sua família? Mas de quem é sua família?